Olá a todos da Escola Israel Leocádio. É com grande prazer que eu venho trazer aqui para vocês mais um slide, mais um assunto aqui de geografia. Eu sou o professor Eduardo Marques e o assunto aqui é energia e desenvolvimento econômico. Eu separei em duas partes. Essa é a parte 1, ok? Vamos lá para o assunto. Primeiro é importante discutirmos qual é a diferença de energia renovável e não renovável. Vamos utilizar aqui dois exemplos. Primeiro, o petróleo, que sabemos que provém da decomposição da matéria orgânica, ele não é renovável. Por quê? Porque a velocidade da produção natural do petróleo é menor que a velocidade da extração desse recurso pela sociedade. Como assim? A natureza produz petróleo numa velocidade menor do que o homem acaba extraindo, dependendo. E claro que a velocidade de extração feita pelo homem torna esse recurso não renovável. Já o álcool é o contrário. O álcool é proveniente desse processamento da cana-de-açúcar. Ele é renovável. Por quê? Porque a velocidade da produção natural, pela natureza, ela acompanha essa velocidade de extração do recurso pela sociedade. Então, sabemos que o álcool é renovável porque há um acompanhamento da natureza, daquilo que a natureza faz e daquilo que a sociedade tira, certo? Vamos lá. Outra divisão, outra classificação, são as energias primárias e secundárias. A energia primária, ela é usada diretamente para um trabalho ou para gerar calor. Já a secundária, ela é usada para gerar uma outra energia elétrica, certo? Por isso que o nome é secundário. Vamos para alguns exemplos. A lenha, ela é usada para cozinhar alimentos. Como ela está sendo usada para um trabalho, ela é primária. A lenha também pode ser secundária, porque ela pode alimentar uma caldeira e essa caldeira pode gerar energia elétrica. E aí é secundário. Então ela está sendo usada, a lenha aqui no caso, para abastecer, para alimentar uma energia elétrica. Por isso que é secundário. Outra divisão, outra classificação, no caso, são as energias convencionais e energias alternativas. As convencionais são usadas em grandes quantidades, certo? E também são utilizadas em diferentes formas, como o petróleo, certo? A partir do seu refino, são utilizadas de diferentes formas. As alternativas são usadas em pequenas quantidades e ainda está em fase de pesquisas, porque é uma energia contemporânea, atual, que o homem ainda está se adaptando, como a energia solar. Vamos para o primeiro exemplo aqui, o mais popular, o mais conhecido e um dos mais utilizados no mundo, que é o petróleo. Então existe uma dependência em relação ao petróleo. O petróleo pode ser utilizado para diversas funcionalidades, como por exemplo combustível, para gerar energia elétrica, para aquecer ambientes, ok? Então existe uma funcionalidade diversa, por isso que o petróleo é tão necessário, e valioso. 50% do petróleo é destinado para os transportes. De 20% a 25% é destinado para o aquecimento industrial e doméstico. E 10% é transformado na indústria química. Que aí, claro, que na indústria química se produz plásticos, cosméticos, solventes, medicamentos, tintas e entre outros. Sabemos também que a globalização, a intensificação da globalização, aumenta a relação entre os países, aumenta os fluxos comerciais. E por aumentar esses fluxos comerciais, a compra e a venda de produto, também vai aumentar o consumo de energia com o transporte de mercadorias. Como você tem
um consumo de energia maior se depende de mais petróleo para gerar energia. Nessa esquematização, nós podemos observar que nessa caldeira nós temos aqui na base uma certa quantidade, porção de carvão ou óleo combustível, que é o petróleo. Ele é queimado, certo? E aí você aquece uma coluna de água, vai gerar um vapor que vai passar por esses condutores, por esses canos aqui, ok? Esse vapor vai chegar nessa turbina, o vapor vai ter a função de girar essa turbina, a turbina vai estar conectada a esse gerador, transformando a energia cinética em energia elétrica e distribuindo para as casas pela torre de transmissão. É assim que funciona as termoelétricas. É importante também frisar que a extração e o transporte do petróleo requer muitos cuidados, né, a fim de evitar o derrame desse produto no mar, certo? Gerando aí um impacto ambiental tremendo. É importante lembrar do que aconteceu nas praias do Nordeste, né? As praias do Nordeste no ano passado, em 2019, acabou recebendo grandes quantidades de óleo bruto, né, nas areias, provenientes do Oceano Atlântico, mais ou menos ali perto da costa africana, tá bom? E claro que isso vem se tornando comum, infelizmente, por isso que é necessário um cuidado maior, tá bom? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos, quer dizer, uma combinação de carbono com hidrogênio. A sua formação é a partir da alteração da matéria orgânica, vegetal ou animal, e é de origem oceânica, certo? Debaixo do solo, quer dizer, no subsolo. Ela é bastante encontrada nos subsolos oceânicos, nos terrenos sedimentares, principalmente no período Cretáceo da era Mesozoica e também no período Terciário da era Cenozoica, quer dizer, são produtos relativamente recentes na história da Terra. Aqui nesse bloco diagrama nós podemos observar como se divide essas estruturas. Primeiro nós temos a coluna de água, nós temos aqui uma camada de sedimentos, né, de areia, silt ou argila, certo? Depois nós temos uma espessa camada de sal e debaixo da camada de sal nós temos jazidas, né, de petróleo e também de gás, né? Lembrando que o gás está basicamente no mesmo terreno do petróleo. O petróleo, né, ele pode derivar vários produtos a partir dessa coluna de fracionamento. Nessa coluna de fracionamento, nós observamos que o óleo passa por um duto, né, e a partir das diferenças de temperatura, né, você acaba realizando a produção de diferentes produtos que vão ser destinados para diferentes serviços, como você pode observar o betume, o óleo combustível, chegando até o gás de petróleo. Então essas diferentes temperaturas vai gerar produtos diferentes a partir do seu refino, tá bom? Esse fracionamento, né, essa divisão da matéria orgânica que aqui é o petróleo, você vai gerar produtos diferentes, né? Na geopolítica do petróleo, sabemos que até 1960 o petróleo era controlado por 7 empresas, era chamado de 7 irmãs. Aqui nós temos as 7 empresas, 5 nos Estados Unidos, uma no Países Baixos e outra no Reino Unido. O cartel da OPEP, que é um bloco econômico dos países exportadores de petróleo, né? Eles têm um dos grandes objetivos, que é criar um preço comum e cotas de produção, até para evitar a superprodução e a desvalorização. Criando um preço e uma cota de produção, você evita a superprodução, que é a consequência da desvalorização do produto. Elimina também a concorrência, porque o petróleo fica resumido para esses países, eles desenvolvem um cartel, que é uma organização de países que vão ter o poder sobre esse produto e também vão ser responsáveis pela metade da produção do petróleo. Aqui nós temos os países que fazem parte da OPEP, né?
Lembrando que o Equador, em 1992, acabou saindo. Outros países também saem, outros entram. E isso vai depender das condições geopolíticas que ocorrem no mundo ano após ano. A oscilação do preço do petróleo. O petróleo, na verdade, é uma arma política. Quer dizer, dependendo das guerras e revoluções que podem acontecer, o petróleo pode ter um preço aumentado ou diminuído, certo? Pode ter também oscilações do preço do petróleo a partir das instabilidades políticas no Oriente Médio. E em função disso, vários países ricos, né, os países desenvolvidos, eles vêm buscando diversificar essas fontes de fornecimento. Quer dizer, aumentando o número de países importadores e intensificando os investimentos das empresas petrolíferas. Quer dizer, os países mais ricos vêm buscando novas áreas para desenvolver, para produzir, para vender petróleo e evitando deixar o petróleo como um recurso dependente, né, resumido no Oriente Médio. Porque aí qualquer revolução ou guerra ou conflito que possa acontecer no Oriente Médio, o preço do barril pode subir absurdamente, como no caso aqui desses 3 exemplos que eu coloquei aqui. Na guerra do Yom Kippur, entre Israel, que teve apoio dos Estados Unidos, contra o Egito e a Síria, o fornecimento do petróleo pela OPEP foi diminuído. E aí houve um aumento do preço do barril de 3 para 12 dólares. Isso favoreceu as 7 irmãs, certo? Que teve muitos lucros em cima desse aumento do preço e desfavoreceu os países subdesenvolvidos, industrializados, aqueles que dependem do petróleo. Também nós tivemos um caso da invasão das tropas iraquianas no Kuwait, em 1990, onde o barril do petróleo ultrapassou 40 dólares. Depois que as tropas iraquianas saíram, o preço voltou, né, reduziu para 20 dólares. Também houve uma investida russa na região do Cáucaso, uma região rica em petróleo no Oriente, e próxima do Oriente Médio, certo? A população do Cáucaso, dessa região, pretende se separar da Rússia. A Rússia não quer, né, se separar, tornar essa região independente, até por causa dessa riqueza de petróleo, tá bom? O gás natural é um hidrocarboneto, é muito frequentemente encontrado junto com o petróleo, né, se forma no mesmo modo e no mesmo tipo. Há um aumento do consumo desse gás natural, principalmente para abastecer a energia elétrica e combustíveis. E em comparação com o petróleo, ele é menos poluente, as suas reservas têm maior durabilidade e são melhores distribuídas nos continentes, quer dizer, é mais comumente encontrado. Em comparação com o carvão mineral e ao urânio, tem menor custo de geração de energia elétrica. Entretanto, o custo de exploração e transporte por gasodutos são maiores do que os do petróleo. Outro exemplo aqui, né, é o carvão mineral, tá certo? Que do ponto de vista geológico, o carvão mineral é qualquer rocha que possua um alto conteúdo de carbono não cristalizado. A sua formação é por sedimentação e decomposição, em baixa quantidade de oxigênio e em organismos vegetais soterrados há mais de 300 milhões de anos atrás. Nós temos 4 tipos de carvão mineral a partir do seu poder calorífico, certo? O antracito é o carvão mais profundo que podemos ter, onde está mais soterrado e onde está em condições de tempo, pressão e temperatura mais acentuado. Também tem um alto teor de carbono, mas a quantidade de água é baixa. Por ter uma baixa quantidade de água, a porcentagem de carbono é alta, mais de 90%. E é um carvão bastante antigo, é da era paleozoica. A hulha, também antiga, da era paleozoica, tem de 75% a 90% de carbono. O lignito é da era mesozoica, é bem mais atual, tem de 65% a 75% de carbono e não está tão profundo quanto a hulha, né, e o antracito. Já o carvão mais atual, né, e que tem a menor porcentagem de carbono é a tufa, certo? Que chega a um pouco mais de 50% de carbono, mas a quantidade de água é intensa, né? Por quê? Porque se encontra em pântanos.